Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa Nossa Senhora aqui. Essa aqui é a versão miniatura da Nossa Senhora Aparecida. Gente, fala sério, olha que coisinha mais fofinha que ficou. Já merece um like agora, né? E se você quiser apoiar o meu trabalho ainda mais aqui na internet, seja membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro e assim você vai estar ajudando a trazer mais e mais conteúdos exclusivos aqui para o canal. Se você é novo por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre crochê e principalmente sobre amigurumis. Sobre essa peça aqui, ela ficou com um tamanho de 12 centímetros de altura, mais ou menos, né? Isso vai variar um pouquinho com a tensão do ponto, com o tipo de agulha, com o tipo de fio que você estiver utilizando. É uma peça que gasta pouco material, então dá pra gente utilizar aquelas sobras de fios de outros projetos e o resultado fica encantador. Eu coloquei aqui algumas bandeirinhas do Brasil aqui do ladinho, tá? Então essas bandeirinhas é uma bandeirinha de pano, né? Você encontra aí nas lojas de armarinho, de aviamentos. É uma peça de fácil execução, dá pra fazer rapidinho, como ela é pequenininha. Você pode também colocar um chaveirinho aqui em cima, tá? Então aqui dentro da coroa, né? Dá pra puxar, colocar uma argolinha de chaveiro. Ou você pode construir uma caixinha também e já vender com um mini oratório. Pensa, uma lembrancinha assim, com uma Nossa Senhora Aparecida já dentro de um mini oratório. Então é uma super dica aí pra gente faturar uma boa grana, principalmente nessa época agora que está muito difícil, né? Estamos no meio de uma pandemia e muita gente não tá podendo sair para trabalhar. Como eu sempre digo aqui, esse é um canal de inspirações, então você é livre para modificar e para dar aquele jeitinho de artesã, né, o seu jeitinho de artesã em cada uma das peças daqui. E claro, o objetivo é sempre ajudar mais e mais pessoas. Então não se esqueça de compartilhar e ajudar na divulgação dos vídeos aqui do canal. Todos prontos? Então preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para começar a fazer a nossa santinha, eu vou usar aqui a agulha número 3 e para fazer o corpo eu vou utilizar esse fio amigurumi marrom aqui, ele é o brigadeiro, ele é o 7569. E nós vamos começar com correntes, nós vamos fazer 6 correntinhas. Então a gente começa com um nó corrediço e a partir desse nó corrediço a gente faz 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos fazer um aumento a partir do segundo ponto. Então, nesse primeiro eu não vou fazer no segundo, na segunda correntinha aqui, e nós vamos fazer um aumento. Então, são 2 pontos baixos nessa primeira alcinha aqui. Vamos fazer agora 3 pontos baixos, 1, 2, 3. E no último ponto, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, só recapitulando, começamos aqui com um aumento, fizemos 3 pontos baixos e aqui, por último, 2 aumentos, que é o mesmo que 4 pontos baixos no último ponto. Agora, a gente vai virar, né? Vamos fazer aqui desse outro lado da nossa corrente. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, nós vamos pegar aqui logo na primeira alcinha, ó. Logo nessa primeira alcinha aqui, vamos fazer 1. Na segunda alcinha, 2. Na terceira alcinha, o terceiro ponto baixo. Agora, no último ponto aqui, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, no último ponto, são 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, né? Seria aqui um aumento. Então, fechamos aqui, no total dessa primeira carreira, com 14 pontos baixos.
Próxima carreira, nós vamos começar com um aumento, tá? Então, logo aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento, depois 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, para virar, nós vamos fazer aqui 2 aumentos. Então, um aumento aqui no próximo ponto e mais um aumento no próximo ponto. Então, fizemos aqui 2 aumentos seguidos. Do outro lado, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos marcar aqui o último ponto. Próxima carreira é a carreira de número 3 e nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e agora aqui no próximo ponto, um aumento. Agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um ponto baixo, um aumento e novamente um ponto baixo e um aumento. Chegamos aqui do outro lado, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui por último, para finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento. Então, nessa carreira, nós fizemos aqui um ponto baixo e um aumento para começar, 5 pontos baixos, chegamos aqui para virar. Fizemos uma sequência de um ponto baixo e um aumento 2 vezes, do outro lado, mais 5 pontos baixos, e aqui por último, um ponto baixo e um aumento. Então, carreirinha finalizada. Carreira de número 4, nós vamos começar com um aumento. Então, nós vamos fazer aqui um aumento logo no primeiro ponto e agora 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos e um aumento novamente. Então, mais um aumento aqui, depois desses 2 pontos baixos. Agora, são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para virar aqui, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2 pontos baixos, primeiro aumento. E nós vamos repetir. 1, 2, segundo aumento. Então, fizemos aqui a nossa virada. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, para finalizar a carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, aliás, 3 pontos baixos aqui para finalizar a carreira. Então, para finalizar a carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 2, e aqui por último, 3 pontos baixos. Ó, então, carreirinha finalizada, nossa pecinha está assim. Agora, nós vamos, nesse momento aqui, nós precisamos fazer um molde com uma pecinha para a gente estabilizar esse fundo. Eu cortei aqui um pedacinho de plástico transparente, ó, tá vendo? E ele é correspondente aqui ao tamanho da nossa base, tá? Se você quiser colocar papelão, você pode, mas, né, para ficar uma peça lavável, é bom a gente colocar plástico. Então, qualquer tampa de potinho de margarina, ou qualquer outro tipo de plástico que você tiver disponível aí, você pode cortar e utilizar aqui para estabilizar esse fundo, tá? Então, vou deixar ele reservado aqui, que daqui a pouco a gente vai colar aqui no fundo. Próxima carreira, nós vamos fazer 26 pontos baixos, só pegando nas alcinhas de trás. Ó, então, são 26 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, só pegando aqui na alcinha de trás. Carreirinha finalizada.
Então, fizemos aqui os nossos 26 pontos baixos. E aí, sobra essa alcinha aqui, só para dar um detalhezinho. E aqui também eu já colei o meu plástico aqui no fundo. Eu uso essa cola aqui, tá? Mas você pode usar qualquer silicone líquido ou a cola que você costuma utilizar para fazer as colagens aí dos seus amigurumis. Vamos marcar aqui o último ponto e vamos continuar. Próxima carreira, nós vamos começar já com uma diminuição. Então, nós vamos pegar a primeira alcinha, a segunda alcinha do segundo ponto e nós vamos fazer aqui uma diminuição. Depois dessa diminuição, nós vamos fazer direto 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Depois desses 11 pontos baixos, nós vamos fazer aqui na lateral uma diminuição, tá? Então, uma diminuição aqui na lateral. E agora, novamente, pontos baixos até fechar a volta, né? Então, serão novamente 11 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui os nossos 11 pontos baixos. E na próxima carreira, é ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 24 pontos baixos, sem nenhum aumento ou diminuições. Então, é só fazer ponto sobre ponto. Carreirinha finalizada. Então, fizemos ao todo aqui 24 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima carreira. Nós vamos começar com uma diminuição. Então, logo aqui no começo, o primeiro ponto é uma diminuição. Agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, uma diminuição 2 vezes. Então, são 2 diminuições seguidas aqui. Primeira diminuição. E aqui, segunda diminuição. Depois dessas diminuições, nós vamos fazer mais 8 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aqui, por último, sobraram 2 pontos aqui, nós vamos fazer uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, nós começamos com uma diminuição, fizemos 8 pontos baixos, 2 diminuições aqui, mais 8 pontos baixos e terminamos também com uma diminuição. Próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, são 20 pontos baixos. Então, é só fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 20 pontos baixos. E agora, a gente vai para a próxima carreira. Uma diminuição. Então, a gente já começa aqui com uma diminuição. Agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, novamente, uma diminuição. Então, fizemos 8 pontos baixos e uma diminuição aqui na lateral. E agora, a gente termina a nossa carreira com 8 pontos baixos. Aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7. Opa, escapou aqui. 7. E aqui, por último, 8 pontos baixos. Na próxima carreira, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Então, aqui é só fazer um pontinho em cima do outro por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 18 pontos baixos. E vamos para mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Então, para começar essa carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos repetir
esse mesmo padrão por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Carreirinha finalizada, então fizemos aqui um ponto baixo entre as diminuições e ao todo aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora é aquele momento que a gente para e coloca o enchimento. A quantidade de enchimento não é nem muito nem pouco, é uma quantidade mediana. E aqui, ó, do jeito que tá aqui, tá vendo que não afastou os pontos? Então, eu coloquei bastante enchimento, ele tá bem firme e não afastaram os pontos, tá? Então, essa é a quantidade ideal. Se eu colocar mais que isso aqui, os pontos já vão ficar abertos, ó, e aí vai ficar assim, vai dar aquele aspecto, a gente vai conseguir ver o enchimento, né, por entre os pontos, e não é isso que a gente quer. Então, carreirinha finalizada. Agora, aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, porque nós vamos fazer a troca de cor bem nessa carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo, mais um não, né? Um ponto baixíssimo. A cor que nós vamos utilizar agora, essa 7567, é a cor cacau, e nós vamos utilizar para fazer a pele. Então, ele é um tom um pouquinho mais claro, ele é um marrom um pouquinho mais claro. Se você quiser fazer tudo de uma cor só, você pode também, tá? Mas eu acho que mudando a cor dá um detalhezinho diferente. E aqui nós vamos prender, nós vamos escolher aqui qual vai ser a nossa parte de trás. E nós vamos prender o fio aqui na parte de trás. Só que nós vamos prender pegando somente também o fiozinho de trás, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha só na alcinha de trás, tá vendo aqui? Só na alcinha de trás. E nós vamos puxar o nosso fio e prendê-lo aqui atrás. E nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo por toda a volta, somente pegando na alcinha de trás. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto baixo. Agora, aqui, no segundo ponto, só vou pegar a alcinha de trás novamente e fazer o segundo ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, pegando somente a alcinha de trás. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 12 pontos baixos e ficou essa alcinha aqui, que a gente vai trabalhar nela daqui a pouco. A próxima carreira, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, em todos os pontos, nós vamos fazer diminuições, que aqui já vai ser o nosso pescoço, tá? Então, somente diminuições por toda a volta. Então, em cada pontinho... Opa, esse aqui tá difícil de pegar. Aqui, foi. Lembrando de fazer o ponto bem apertadinho aqui, pro pescoço não ficar falhado. Então, fazendo aqui a nossa quinta diminuição. E aqui, por último, vamos tirar o marcador aqui, a nossa sexta e difícil diminuição. Aqui, feita. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 6 pontos baixos. Então, confere para ver se tá os 6 pontos baixos aqui do pescoço. E aqui agora, a gente vai colocar enchimento, tá? O enchimento aqui que falta... É para completar essa partezinha aqui do pescoço. Agora, a gente vai zerar as nossas contagens e vamos fazer a primeira carreira da cabeça. Então, nós vamos fazer aqui 6 aumentos. Então, em cada ponto baixo... nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos voltar aqui com os 12 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, né, no mesmo ponto, é o primeiro aumento. Agora, o segundo aumento.
o terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, e aí na nossa marcação, é o nosso último ponto, nós vamos fazer o sexto aumento. Antes da gente continuar a nossa cabeça, nós vamos fazer o detalhezinho aqui, nessas alcinhas que sobraram. Para fazer esse detalhezinho, eu vou usar aqui o anibrilho, tá? A cor é essa aqui, é a mostarda, é o 7030. E se você quiser utilizar outro tom de dourado, fio encanto ou fio encanto slim, fique à vontade, tá? Aqui eu vou usar o anibrilho porque eu acho que o acabamento fica legal também, tá? Mas você usa o dourado que você achar melhor ou que você tiver disponível. Então, vamos lá, eu vou usar a agulha 2, tá? Então, essa agulha aqui um pouco mais fininha. Nós vamos inserir o nosso fio aqui na partezinha de trás, né? Na parte que a gente escolheu, que seria a parte de trás. E aqui nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo. Nós vamos prender o fio. É um ponto baixíssimo e uma corrente. Prendemos o fio, vamos fazer uma corrente. E aí, já vamos para o próximo ponto. Fazer no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente, novamente. E aí, no próximo ponto, né, na próxima alcinha, um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazer toda a volta. Esse é o ponto zigue-zague. Deixa eu colocar essa alcinha aqui para trás. E nós vamos fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente por toda a volta. Cheguei aqui no final, vou cortar o fio e vou utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer todo o arremate. Detalhezinho finalizado, então fizemos aqui esse detalhezinho em toda a volta. Vamos continuar a nossa cabeça. Então, já tínhamos feito aqui uma carreira de aumentos. Agora, a gente deixa a agulha 2 ali, a gente volta com a nossa agulha de número 3. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento e repetir isso por toda a volta. Então, novamente, um ponto baixo e um aumento. E ir repetindo até completar toda a carreira. Finalizado, então, fechamos com 18 pontos baixos e a carreira foi um ponto baixo entre os dois aumentos, né? Entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós ficamos com um total de 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da próxima carreira, que é a carreira de número 4, até a carreira de número 6. Então, portanto, 4, 5, 6, portanto, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, aqui, nós vamos fazer essas 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, com 24 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas, então, fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto, com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a fazer as nossas carreiras de diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos repetir isso, esses 1, 2 e uma diminuição por toda a carreira. Então, é só repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira finalizada, então, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos fazer na próxima carreira um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos repetir esse padrão por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Então, fizemos um ponto baixo entre as diminuições e no final aqui nós ficamos com 12 pontos baixos.
Agora a gente coloca enchimento. E é importante a gente colocar enchimento lá no fundo, né, naquela partezinha do pescoço, tá? Então é importante a gente chegar bem o enchimento até lá, para que ele não fique com o pescocinho muito mole depois, tá? Já coloquei o enchimento aqui, se precisar de mais a gente coloca depois. E agora, nós vamos fazer aqui só diminuições. Então, diminuições em todos os pontos. Então, aqui, a primeira diminuição. No próximo, a segunda diminuição. Terceira diminuição. E aqui a gente verifica se precisa de um pouquinho mais de enchimento. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. E a gente continua as diminuições para finalizar essa última carreira aqui da nossa cabeça. A penúltima diminuição e agora aqui a última diminuição. Nós vamos colocar esse enchimento aqui para dentro. E aqui a última diminuição. Para finalizar, é só a gente fazer o anel mágico invertido ou o anel mágico falso. E aqui nós vamos pegar só a alcinha da frente para lá. E nós vamos voltar só pegando a alcinha da frente de novo. E nós vamos repetir isso por todos os pontos. Só na alcinha da frente para lá, para cá, até pegar todas as alcinhas de todos os pontos. Agora é só a gente puxar. E a gente fecha esse espaço. Então, agora é só esconder o fio, dar um nozinho e cortar. Prontinho a base da nossa mini Nossa Senhora. E olha só que coisinha mais charmosinha que tá ficando. Eu já estou empolgadíssima. Agora, nós vamos fazer o manto. E eu vou usar esse azul bique aqui, ó, 28, 29. Nós vamos começar o nosso manto com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico e nós vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar aqui o nosso anel, vamos marcar o último ponto. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aqui 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui, primeiro aumento, depois, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, e aqui, por último, o último aumento. Então, fechamos essa carreira com 12 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. E seguimos assim até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreirinha aqui, nós ficaremos com um total de 18 pontos baixos. Eu já estou finalizando a minha carreira aqui. Um ponto baixo e o último aumento. Na próxima, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. E são 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos, um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4,
5 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esse mesmo padrão de 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Feita a nossa carreira, com 5 pontos baixos entre os aumentos, e agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Então, é da carreira número 6, que é essa aqui que nós estamos fazendo, a carreira número 7 e a carreira número 8. Então, portanto, a 6, a 7 e a 8 são 3 carreirinhas de 28 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras e já volto para a gente poder continuar o nosso manto. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer carreiras de vai e volta, tá? Então, nós vamos começar aqui com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10 pontos baixos. Vamos fazer uma corrente e vamos virar. Logo aqui no primeiro ponto aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, nós já vamos fazer um aumento, tá? Então, um aumento, 2 pontos nesse primeiro ponto baixo aqui. Agora, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, um aumento, novamente, aqui no meio. Agora, mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e, por último, no 10º ponto aqui, um aumento. Então, fizemos nessa carreira um aumento, 4 pontos baixos, um aumento aqui no meio, 3 pontos baixos e um aumento aqui no final. Vamos tirar esse marcador, que a gente não vai precisar dele mais. E vamos para a próxima carreira. Uma corrente, vamos virar. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento logo no primeiro ponto. Tá vendo aqui? Deixa eu voltar, ó. Então, logo aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo e aqui mais um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. E um aumento aqui no último ponto baixo. Então, aqui no nosso último ponto baixo, um aumento. Então, nessa carreirinha aqui, nós ficamos com um total de 15 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar. Vamos começar novamente com um aumento, então, logo no primeiro ponto aqui, um aumento. Depois, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Depois, novamente, nós vamos fazer agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui, por último, um ponto baixo e um aumento. Carreirinha finalizada. Então, só para recapitular, nós fizemos aqui um aumento, 5 pontos baixos, aqui no meio, um ponto baixo e um aumento, novamente 5 pontos baixos e aqui por último, um ponto baixo e um aumento. Então, um total de 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, eu fiz uma corrente, virei e aqui logo no primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo, agora não é um aumento, e eu vou seguindo fazendo pontos baixos
por toda a carreira. Então, aqui ao todo são 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 18 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer do mesmo jeito, vamos fazer uma corrente, vamos virar. E aqui nós vamos fazer um aumento em cada extremidade e pontos baixos no meio. Então, eu fiz aqui um aumento logo no primeiro ponto e agora a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui do outro lado. Então, é só ir fazendo pontos baixos até chegar do outro lado para a gente poder fazer o próximo aumento. Então, fiz aqui 16 pontos baixos e aqui no último ponto nós vamos fazer um aumento, tá? Então, eu fiz aqui um aumento do lado de cá, 16 pontos baixos e um aumento aqui no último ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar e nós vamos começar com um aumento. Ó, então, vamos fazer aqui um aumento logo no primeiro ponto baixo da nossa carreira. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até o outro lado e fazer um aumento lá do outro lado também. Então, é só continuar com pontos baixos até chegar na outra extremidade aqui. Fiz aqui 18 pontos baixos, aqui no final, mais um aumento. Então, nós fizemos um aumento aqui, 18 pontos baixos e um aumento do outro lado. Então, ficamos com um total de 22 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 3 carreirinhas, ou seja, a carreira 16, a carreira 17 e a carreira 18, ó, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 22 pontos baixos. Então, gente, eu esqueci de fazer uma observação quando eu estava gravando esse vídeo. Então, antes de fazer as 3 carreiras do manto, observe, né? Faça uma medição lá no corpinho da Nossa Senhora e observe se é necessário realmente fazer as 3 carreiras ou se você precisa fazer menos. Porque depois dessas 3 carreiras vão ainda mais 2 carreiras e mais a carreira de acabamento. Então, você precisa medir para que o manto ele não fique muito comprido, tá? Então, caso não precise fazer as 3 carreiras, faça apenas 2. Baixos. Então, eu fiz uma corrente, virei. Logo no primeiro ponto, eu já faço aqui um ponto baixo e vou seguindo, né, fazendo pontos baixos até o final dessa carreira e vou fazer mais 2 de ponto sobre ponto. Carreiras finalizadas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Já cortei o fio e nós vamos fazer aquele nozinho aqui. Eu deixei até muito, pode ser menos, não precisa cortar desse tamanho não. E agora, nós vamos trocar de fio. Nós vamos usar o Anne Brilho, tá? Então, aquele mesmo que a gente usou para fazer a golinha, nós vamos passar aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Se você tiver outro tom de dourado, você pode utilizar, né? Do mesmo jeito lá da golinha, tá? Eu vou usar o Anne, ó, então aqui, e não vou trocar de agulha, tá? Eu vou continuar usando a agulha número 3, a mesma que eu tava usando. E aqui nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então, por toda a volta, ponto sobre ponto, só pra dar aquele detalhezinho no meio do manto. Carreirinha finalizada, já cortei aqui o fio, então eu fiz essa carreirinha em toda a volta. E agora a gente vai voltar pro fio azul. Então, nós vamos fazer aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto, agora, dessa vez, com o fio azul. Então, a gente vai emendar aqui o nosso fio azul. Vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto baixo. E aqui continuar, né, fazendo pontos baixos por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio. Não precisa ser muito comprido, porque agora nós vamos trocar de fio de novo pra gente fazer aqui o acabamento, tá? Então, o manto está quase pronto, falta só a última carreirinha de dourado
para o acabamento. Vou pegar o nosso fio brilhante de novo, só que dessa vez eu vou usar a agulha 2, tá? Como é o acabamento, eu vou usar essa agulha aqui mais fininha. Vou emendar o fio e nós vamos fazer aqui o ponto, aquele mesmo pontinho que a gente fez lá na gola, o ponto zigue-zague. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma corrente, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. E a gente segue essa mesma ordem, uma corrente, um ponto baixíssimo por toda a volta. Se você quiser fazer um acabamento diferente, você pode fazer só pontos baixos, mas eu acredito que esse ponto aqui dá um detalhe a mais e fica uma peça super charmosa com esse detalhezinho aqui. Finalizado aqui a nossa carreira, eu já fiz o ponto baixíssimo aqui, agora eu vou puxar e a gente vai fazer o acabamento aqui, escondendo o nosso fio com a agulha de tapeçaria. Ou agulha de bordado, eu não sei como é que você chama. Então, aqui não tem segredo também não, é só a gente esconder, né, o nosso fio, para que fique com um acabamento bem bonitinho. Mantinho pronto, tá? Então, olha que charmosinho que ficou o nosso manto. Vamos fazer agora a mãozinha. Eu vou utilizar aquele mesmo marrom que eu usei para fazer a pele, né, o tom de pele, o 7567, que é o cacau. E nós vamos fazer um anel mágico, 4 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4. Como essa aqui é uma pecinha bem pequenininha, ela é um pouco enjoadinha de fazer. Eu vou cortar aqui um pedaço, que eu deixei um fio muito grande. Nós vamos marcar aqui o último ponto. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, então, no primeiro ponto, logo aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, como eu disse, é uma pecinha pequenininha, então ela acaba sendo difícil da gente fazer. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, no segundo ponto eu vou fazer um aumento. Ó, então, aqui, segundo ponto, um aumento. E vou repetir novamente, um ponto baixo no próximo ponto e no último ponto nós vamos fazer um aumento. Então, ficamos aqui com 6 pontos baixos. Agora, nós vamos desvirar o nosso trabalho. Vamos puxar o anel mágico para ficar bem fechadinho. Ó, e a nossa pecinha tá assim. E nós vamos fazer agora mais uma carreira. E dessa vez de ponto sobre ponto. Então, são ao todo 6 pontos baixos. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo. Então, aqui, 1. Depois, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. 5. E no último aqui, 6 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E a nossa pecinha, a nossa mão está finalizada. Essas sobrinhas de fio aqui, a gente pode jogar pra dentro, aqui da nossa mãozinha, tá? Ela não precisa de pôr enchimento, ela é só assim, e ficou assim a nossa mãozinha. A outra é só fazer do mesmo jeito. Duas pecinhas prontas, então as nossas duas mãozinhas já estão prontas. Vamos montar aqui a Nossa Senhora.
Então aqui nós vamos marcar onde vai ficar as mãozinhas. As mãozinhas, elas serão colocadas uma por cima da outra, tá? Pra ficar nesse aspecto assim, uma em cima da outra. E aqui é no olhômetro mesmo, tá? Não tem muita margem para erro não, então é só a gente colocar mais ou menos uma carreirinha aqui, ó, uma carreirinha abaixo da gola. A gente coloca a primeira mãozinha e depois a gente acrescenta a outra imediatamente em cima dela. E aqui nós temos duas opções, né? Você pode colar ou você pode costurar. Nesse caso aqui, eu vou colar. Agora chegou a hora dos olhinhos. Para fazer os olhinhos, eu vou utilizar meia pérola. Essa daqui é a meia pérola número 6, tá? Então, ela é bem pequenininha. Mas, se você quiser fazer os olhinhos fechados, fica a seu critério também, tá? Eu vou fazer os olhinhos abertos e vou usar essa meia pérola aqui. O local que vai ficar os olhos são nessas carreiras retas. Lembra que na cabeça nós fizemos 3 carreiras retas? São nelas que vão ficar os nossos olhinhos. Olhinhos já colocados, agora nós vamos fazer a boca. Para fazer a boca, nós vamos pular uma carreira aqui. A gente pula essa carreira aqui abaixo dos olhos e nós vamos fazer a boquinha na carreira de baixo. Nós vamos pegar o mesmo alinhamento aqui dos olhos, tá? Então, mais ou menos o mesmo alinhamento aqui dos olhinhos. Deixando um fiozinho aqui pra gente arrematar depois. E a boquinha, ela pode ser, né, do tamanho que você quiser, do tamanho que você achar melhor. Essa aqui eu vou fazer na distância de 2 pontos. E aqui, pra ela ficar com esse semblante de sorriso, a gente dá um pininho de cola aqui embaixo, para que o sorrisinho fique, né, para que a boquinha fique sempre no formato de sorriso. Boquinha feita, olhinhos fixados. Agora a gente vai fazer aquela marcaçãozinha do blush embaixo dos olhinhos. Então, nós vamos pegar mais ou menos aqui no meio do olho, com o fiozinho rosa. Esse aqui que eu tô usando é o rosa chiclete, é o 3131. E nós vamos puxar mais ou menos 1,5 ponto para lateral. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pega no meio do olhinho. Tira um pouco dos fiapos que saem, né? Quando a gente puxa o fio, né? Dos fiapos de enchimento. E aqui, 1,5 ponto pro lado de cá. E agora a gente já sai no mesmo ponto que a gente entrou. Agora a gente só organiza para os dois ficarem da mesma altura, ficarem certinhos. E é isso, deu aquela coradinha no nosso rostinho. Então, agora é só amarrar, arrematar e esconder o fio. Base do nosso corpinho pronta, mãozinhas fixadas. Olha como que ficou aqui as mãozinhas, o rostinho.
E agora a gente vai para a parte do manto. O manto, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu só coloquei, ele só tá alfinetado aqui, nessas duas partes. Aqui a gente ainda vai colocar um lacinho. E agora a gente vai fazer a coroa. Para fazer a coroa, nós vamos usar o fio dourado. Vou usar aqui a agulha de número 2. E nós vamos começar com um nó corrediço e 24 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 correntes. Agora a gente emenda com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, e aí ela fica circular. E agora aqui a gente vai fazer pontos baixos. Então, ao todo, são 24 pontos baixos. Ó, nós prendemos aqui com um ponto baixíssimo, vamos fazer uma corrente para dar a altura do ponto, e logo no primeiro ponto aqui que a gente emendou, nós já vamos fazer um ponto baixo. E nós vamos seguindo, fazendo pontos baixos por toda a volta. Então, ao todo, são 24 pontos baixos, com cuidado para a gente não torcer a nossa corrente. Chegamos aqui no final da carreira, nós vamos unir aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente para subir. E no mesmo ponto de base dessa corrente, ó, no mesmo ponto de base, nós vamos começar a fazer pontos baixos novamente. Então, nós vamos fazer mais uma carreira com 24 pontos baixos. Então, é só a gente fazer ponto sobre ponto até o final de toda a volta. Final da carreira, vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui, nós vamos fazer 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. E nós vamos voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente, pontos baixos, até chegar lá na base das correntes. Então, nós faremos, como a gente fez 12 e começamos a partir da segunda, serão 11 pontos baixos. Então, a gente faz esses pontos baixos em cada corrente, até a gente chegar lá no início das correntes. Chegando aqui, ó, tô chegando, última corrente. Nós vamos fazer no próximo ponto baixo, e nos próximos nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e aqui por último 4. E agora nós vamos repetir 12 correntes, voltar com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora a gente volta com pontos baixos, chega lá, a gente faz 4 pontos baixos e sobe de novo. Então, nós vamos repetir isso 6 vezes, tá? Então, por toda a volta, nós vamos fazer esse mesmo padrão aqui. Então, ao todo, vão ficar 6 fiozinhos desse aqui que nós estamos fazendo. Ó, então, nós vamos chegando ali na base com pontos baixos. Quando a gente chega aqui na base, o que a gente faz? Pontos baixos. Então, são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, é só repetir e nós vamos ficar ao todo com 6 alcinhas dessa daqui. Finalizadas aqui todas as nossas perninhas aqui, né, que vão compor a nossa coroa. Já fiz um ponto baixíssimo aqui, para finalizar.
Agora eu vou deixar o fio um pouquinho mais longo, que a gente vai usar esse mesmo fio pra poder costurar. Que a gente vai fazer um arremate aqui e a gente vai descer com esse fio aqui pra base. Vou pegar uma agulha de tapeçaria aqui. E aqui a gente leva esse fio pra parte de baixo. E a gente pode deixar esse fio aqui. Agora, a gente precisa emendar essa parte de cima. Vou pegar um pedacinho de fio Anne, tá? Do mesmo fio aqui. E nós vamos costurar, nós vamos colocar esse fio bem na pontinha de cada uma dessas alcinhas aqui que nós fizemos. Virou uma bagunça de fio aqui, deixa eu organizar, ó. E aí, eu vou deixar o pedacinho de fio um pouquinho maior pra gente poder arrematar depois. E aqui, a gente vai passar pela parte de cima de todas essas alcinhas, tá? Então, lá no último ponto, ó, eu tô passando aqui, ó, no último ponto. E observa pra que elas não fiquem do avesso, tá? E aí, a gente vai fazer desse jeito para todas elas, para todas as alcinhas. Passa lá no último ponto. Ó, então, passamos aqui em todos e agora tá assim. Aqui nós vamos dar um nozinho, tá? Nós vamos puxar todas elas para que elas fiquem juntinhas. E aí, aqui é o momento da gente organizar cada uma delas para não ficar torcido e para não ficar do avesso, tá? Então, a gente organiza aqui para que elas fiquem certinhas. E agora aqui a gente vai dar um nozinho. Dei os dois nozinhos aqui. Agora, eu vou jogar esse fio ali pra baixo. Vou pegar aqui no meio, vou jogar aqui pra baixo. O outro fiozinho eu posso fazer a mesma coisa. E agora, aqui em cima, na nossa coroinha, é só a gente colocar um acabamento aqui. A gente pode colocar uma meia pérola, pode colocar uma meia pérola dourada. Então, fica a seu critério aqui pra colocar o ornamento que você achar que fica mais legal aqui em cima. Coloquei aqui uma meia pérola, eu tô até segurando aqui pra poder secar. E depois que a gente colocar, a gente dá aquela afundadinha aqui no meio. E a gente só dá aquela baixadinha aqui em cima. E está pronta a nossa coroa. Olha que coisinha mais charmosinha que ficou. Agora a gente vai montar, né? Todas as partes já estão aqui. Agora a gente vai montar e finalizar a nossa mini Nossa Senhora Aparecida. Então, aqui nós vamos colar o manto. E, de novo, né, você tem a opção de costurar também, tá? Mas eu vou optar aqui por colar, porque como é uma peça de decoração, então eu vou colar. Eu vou passar cola aqui no meio, minha cola tá acabando. Então, assim, quando ela entra nesse processo de fim, a gente não consegue controlar muito o quanto que ela sai. Eu tô deixando essa partezinha aqui sem cola, porque é onde a gente vai costurar a nossa coroa. Então, aqui. E as demais partes a gente passa depois.
Agora aqui não tem muito segredo também não, é só a gente encaixar certinho o manto, né? Verificar se ele tá certinho. E aqui a gente só cola nessas extremidades aqui. Enquanto seca, né, eu coloquei aqui alguns alfinetinhos para poder secar, nós vamos costurar a coroa, tá? Então, aqui, nossa coroinha já está aqui, nós vamos posicioná-la aqui na parte de cima da cabeça. E aqui também, novamente, você escolhe, né? Às vezes você quer colocar mais para trás ou mais para frente, você escolhe aí o melhor local para colocar. Eu gosto de colocá-la bem em cima da cabeça mesmo, para ela ficar bem em cima. E a gente vai alfinetar e costurar. Geralmente eu coloco a emenda aqui na parte de trás. E aqui agora é só a gente costurar. Então, nós vamos prender no manto. Depois a gente volta, prende na coroa. E a gente vai seguindo assim por toda a volta, tomando cuidado para não sair da marcação que nós fizemos, tá? Para ver se ela tá sempre ficando redondinha. Então, é sempre assim, a gente pega uma vez na coroa e uma vez no manto. E assim vai até completar toda a volta. Já fixei aqui a coroa. Agora, a gente só dá uma ajeitada nela aqui, para que ela fique bem bonitinha. Já arrematei o fio também, já escondi, tá? Então, tá assim a nossa santinha. Agora, a gente vai terminar. Aqui já tá seca, eu vou tirar esses alfinetes aqui que eu deixei pra secar. Nós vamos... Eu peguei um pedaço de fio, do mesmo fio Anne, né? Ou do mesmo fio dourado que você estiver utilizando, pra gente fazer um lacinho aqui na parte da frente. Então, eu vou pegar nessa altura aqui, embaixo das mãozinhas, mais ou menos. Vou passar um fio. E agora aqui a gente vai fazer um lacinho. Lacinho feito. A gente corta aqui um pouco das perninhas. É importante a gente colocar um pinguinho de cola aqui no meio para o lacinho não desfazer. E agora falta a última parte, que são as bandeirinhas, tá? As bandeirinhas do Brasil. Essas minhas aqui são bem pequenininhas, eu compro na loja de aviamentos. E aqui nós vamos fixá-las na lateral do nosso manto. Eu já vou passar cola aqui nas duas. Pra já facilitar. Bem na lateralzinha aqui. Vou fixar uma de cá. E do outro lado, mais ou menos na mesma altura, a gente fixa a outra. Está pronta a nossa mini Nossa Senhora Aparecida. Olha que charminho, que coisinha mais fofinha que ficou. Como ficou a sua mini Nossa Senhora? Você gostou do resultado? Gostou de executar essa peça? Então não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Também, se você quiser que eu veja o resultado da sua peça, me marca lá no Instagram, que geralmente eu reposto a maioria dos trabalhos que as pessoas me marcam. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de compartilhar para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também! Sabe que nesse canal você
Nossa, mas eu tô péssima hoje. Não estão podendo sair de casa pra... Gostou de executar essa nossa...